irmãos, espero que todos estejam bem correndo atrás do seu sonho. No devocional de hoje, continuaremos falando sobre a finança, projetos, sonhos. Por que, irmãos? Há muitos crentes endividados, há muitos crentes com a sua vida financeira enrolada, passando luta, passando prova, passando tribulações. Precisamos entender uma coisa, irmão, nós temos que ter organização, nós temos que ter projeto, nós temos que ter uma planilha, nós temos que ter, meus irmãos, tudo ali pautado para que a nossa vida não venha a ser uma vida de tribulações, nossa vida é uma vida de apertos. A palavra do Senhor nos diz dessa seguinte forma, Provérbios 22, 25. Não esteja entre os que dão as mãos, entre os que ficam por fiadores de dívida. Se não tens com o que pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? O Senhor nos deixa bem claro. Cuidado em ser fiador. Ah, não, mas é o irmão em Cristo. É um servo de Deus. É um homem de Deus. É uma pessoa abençoada por Deus. Cuidado ao emprestar o teu nome para que alguém compre algo. Cuidado ao emprestar o teu nome para que alguém use e depois não venha pagar. Porque a Bíblia fala que a única coisa que nós devemos dever ao nosso próximo é o amor. Mas tem pessoas que estão dentro da igreja, vamos ser sinceros, que são safados sem vergonha, são caloteiros, são pessoas, meu irmão, mal pagadoras. Infelizmente tem esse tipo de pessoa dentro da igreja. Tem pessoas, meu irmão, que são ignorantes. Tem pessoas que são estúpidas em certos assuntos. E tem pessoas trapaceiras dentro da igreja. Então, quando o livro de Provérbios nos orienta para nós não, meus irmãos, ficar por fiador de ninguém. Até mesmo meu filho dá calote em pais dá calote em filhos. Usa o nome daquele filho para comprar aquele algo e não paga. Ai, meu filho, então ele que se vira. Não, não faça isso. A boa conduta, o bom caráter de uma pessoa cristã está no bom nome que a palavra do Senhor nos fala. E nós temos visto muitas coisas acontecendo no nosso dia. Meus irmãos, se você tem um salário de R$2.000, se porventura for ter um cartão de crédito, tu não pode ter um cartão de crédito no valor de 3.000. Tu não pode ter um cartão de crédito no valor de 5.000. Se o seu salário é 2.000, Senhor, repreenda o devorador. Repreenda o migrador que entrou no meu salário. Como, irmãos? O teu salário é 2, o limite do teu cartão é 5. E tem pessoas mesmo que estão dentro da igreja. Faça o que você quiser da sua vida. O problema é seu. Não estou aqui para conduzi-lo a fazer o que deve ser feito. Eu estou aqui mostrando à luz da palavra de Deus que nós devemos vigiar. Tem pessoas que estão dentro da igreja que não tem um cartão de crédito, só não tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem uma montoeira de cartão de crédito. E se for botar o valor limite de cada cartão, você não tem renda para isso. Depois é o diabo, depois é o devorador que entrou. Quem fez o cartão de crédito? Ah, mas a propaganda foi boa, fui naquela loja e fiz o cartão. Se você é uma pessoa que ganha pouco, não tem uma vida controlada, está passando por uma situação, cancela esses cartões de crédito, fica com um. Máximo um, então. Deveria não ter nenhum, porque se está com a vida toda enrolada, cartão é outro devorador. Por quê, irmãos? Eu passo hoje, pago daqui a 30 dias, mas só que daqui a 30 dias eu terei o dinheiro para cobrir aquela dívida? Senhor, repreenda esse demônio que entrou na minha vida financeira. Aí vai lá, pega a fatura do cartão. R$10 aqui, R$20 ali, R$30 ali. E de pouquinho em pouquinho, quando vê aquela fatura estoura e você entra em desespero. Irmãos, não fica por fiador, a palavra do Senhor deixou bem claro. Se você entrar com fiador e se a pessoa não pagar, você tem condições de assumir a dívida? Se você não tem condições, diga essa palavra, não. Não. Porque você vai perder o seu sono. A pior coisa que tem, irmão, é o credor te ligar e falar, fulano, a dívida, fulano, a dívida, fulano, quita essa dívida. E você fala, essa dívida não é minha. Eu comprei esse carro para alguém, eu comprei essa casa para alguém, fui lá e tirei essa geladeira para fulano. Aí o banco fala, olha, o teu nome vai ficar preso agora, tá com o nome sujo no Serasa, até você negociar essa dívida. E a pessoa que comprou aquele bem, que está usufruindo do bem, está pouco se importando com o que você está passando. Então, meus irmãos, a Bíblia pede para nós não ser um fiador, mas se você assumir essa dívida como fiador, tenha certeza que se a pessoa não pagar, você possa quitar a dívida por ela. E outra coisa, irmãos, larga de ser bobo. Crente otário. Vamos falar essa palavra, crente otário. Sabe por quê? Ah, eu sou crente, eu não posso dizer não. Irmãos, abra teu olho, irmão. Tem pessoas dentro da igreja que só vão ali para poder
destruir a vida de outras pessoas. Tem pessoa que entra dentro da tua casa, irmão, em vez de ser bênção, é maldição na sua vida. Pessoa que inveja tudo que você tem, cobiça tudo que você tem. Tem pessoa, irmão, que ela é tão maldosa, tão maligna, que até mesmo uma coisa que você tem dentro da sua casa que não tem valor nenhum, ela inveja aquilo. Aí a tua casa começa o que? As coisas dão errado, começa as coisas a quebrar, porque às vezes as pessoas que você coloca dentro da sua casa, às vezes as pessoas que você coloca no meio dos seus projetos, são pessoas que te invejam, são pessoas que têm ganância daquilo que você tem. É muito fácil a pessoa falar, nossa, fulano, que carro bonito que você comprou, hein? Mas ela não tem coragem de dizer, fulano, eu quero ter um emprego, eu quero trabalhar como você trabalhou, eu quero lutar como você lutou, porque eu também quero conquistar os meus objetivos. A pessoa não quer ver o currículo que você passou para conquistar aquele algo. Ela quer invejar o algo já nas tuas mãos. É fácil eu cobiçar aquilo que eu vejo, porque já está nas tuas mãos, mas eu não olho para trás. Então, mesmo a finança é algo que na vida do crente, não estou dizendo que todo crente tem que ser milionário, todo crente tem que ser rico, não é isso. Pobres e ricos podem servir a Deus. Pobres e ricos podem adorar ao Senhor. Eu estou dizendo para nós ter um controle da nossa vida financeira. Se nós semearmos hoje, amanhã nós teremos como colher. Tem pessoas que mal recebem, já estão querendo receber de novo, porque o dinheiro não dá para nada. Nada. De tão, meus irmãos, endividado que as pessoas têm andado ultimamente, de tão enrolado que as pessoas têm andado. Lógico, as coisas no mercado tá caro. Tá tudo muito caro, o salário talvez não aumenta, não acompanha o aumentar das coisas. Eu entendo esse lado. Mas do pouco que você ganha, você pode aprender a administrar à luz da palavra de Deus. Enquanto 7 anos de fartura teve sobre a face da terra, o Egito poupou a 5ª parte. Se você recebe um dinheirinho extra, você vai lá e torra. Se você recebe um dinheirinho extra, você vai lá e torra. Não, eu tenho que desfrutar das coisas, porque eu trabalho, eu tenho que... Irmão, não é pecado você desfrutar de nada, mediante a presença de Deus. O pecado está na cobiça, porque você quer algo que você não tem condições de fazer a manutenção. Eu ganho um salário, compro um carro de 60 mil reais, 70 mil reais um carro, ganhando um salário. Quando chegar o período da manutenção daquele carro, do emplacamento daquele carro, com o meu um salário, eu terei condições para fazer essa manutenção? Pagar o emplacamento? Furou o pneu, tem que trocar pneu, eu terei condições pelo valor que é o carro? É isso mesmo, sabedoria, planejamento, pensar um pouquinho mais. Não entrar numa dívida, num buraco sem fim. Por quê? Não planejou, irmãos. Provérbios 14 fala, toda mulher sábia edifica a tua casa. Às vezes, meus irmãos, falta de planejamento no casamento, porque o casal não se une. Vamos fazer juntos. Eu recebo X, você recebe X. Nós recebemos tanto. E em cima desse tanto, vamos projetar a nossa vida. Tem um livro que diz, casais inteligentes enriquecem juntos. Por quê? Não é meu, é nosso. Tem homem machista que fala, eu ganho X. Não, é você e sua esposa, é de vocês dois. Eu vou comprar, não, nós compraremos, tá de acordo? Não tá de acordo? Vamos fazer de acordo, para o casal crescer junto, para a família ser abençoada. Não é o marido que vai fazer sozinho, não é a esposa que vai fazer sozinho. Sabedoria. Quando eu falo que a mulher sabe edifica, mas eu tô falando também, o homem sabe também edifica o seu lar, a sua casa, a estrutura da sua família. Tem que haver, meus irmãos, total comunhão entre o casal. Se deu do namoro, cada um administrou o seu dinheiro do jeito que sempre quis, sempre bem entendeu, se ali, no namoro, no noivado, não entrou um diálogo, olha, nós estamos querendo fazer uma festa de casamento, não, nós vamos fazer uma viagem. Então vamos projetar quanto que dá para você guardar, quanto que eu vou guardar para a gente poder fazer essa viagem com tudo que tá. Não, no dia da lua de mel tá com a corda no pescoço. E ali já casa com a corda no pescoço, já começa com a corda no pescoço, e assim, corda no pescoço aqui para nós no Rio de Janeiro, a pessoa endividada. Já tá no seu limite. E assim a pessoa vai só se afundando. Aí usa aquela técnica. Vamos passar no cartão, vamos parcelar no cartão.
E o salário não supre o parcelamento que já está no cartão, porque dependendo, vai para um aluguel, tem água, tem luz, tem comida, tem essa despesa já do cartão. Então, irmão, tenta projetar. Ai, mas quer dizer então que eu nunca terei dívida? Não estou questionando você ter dívida. Estou questionando as loucuras financeiras que muitos crentes têm feito e estão desesperados pedindo a Deus: Senhor, repreenda esse demônio se falta administração na tua vida. Não que o diabo não possa lançar os seus dardos. Não que o diabo não possa lançar alguma setinha e dizer: olha, parcelamento em 10 vezes sem juro. Compra. Eu já parcelei muitas coisas na minha vida, mas esse ano eu comecei a estudar um pouco mais sobre finanças e vi, meus irmãos, que está dentro da palavra do Senhor e eu não prestava atenção. Está dentro da Bíblia. Irmã, a Bíblia fala sobre finanças? Fala. A Bíblia fala sobre dinheiro para nos alertar, nos ajudar? Explica, está aqui dentro. Então, se eu estou endividada é porque eu não estou lendo a palavra de Deus. Se eu estou numa loucura financeira, é porque eu não tenho olhado as instruções que a Bíblia deixou para mim sobre a finança, sobre os cuidados. Em Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, a todo o seu tempo o castiga. Aqui eu quero dizer uma coisa: educar os filhos. A Bíblia fala, meu irmão, que você não deve comprar o seu filho com presente. Se você tirar a chupetinha, eu te dou um celular. Se você tirar a chupetinha, eu te compro uma bicicleta. Não. Converse com seu filho. Tenha diálogos. Pai, filho, mãe, filhos. Como amigos. Conversem. Ensine a ele o valor do dinheiro. Ah, não, pode deixar que meu pai vá lá e compra outro se aqui quebrar. O teu dinheiro não é lixo, irmão. Você trabalha um dia inteiro, luta, batalha pelo seu trabalho ali, no seu comércio, talvez na sua empresa, no seu trabalho ali. Cada um tem um trabalho dado por Deus. Aí você chega em casa, toca o seu dinheiro dando tudo para seus filhos, sem mostrar para eles o valor daquilo, o suor que foi para você. Você levantou cedo, passou um dia inteiro, teve estresse, teve aquela correria, problemas para resolver. Aí você chega em casa, compra seus filhos, porque você não tem tempo de estar com eles. Então eu compro eles dando presente, porque vale mais eu dar um presente para ele como um bom pai, do que sentar um minutinho para conversar. Mas, irmão, a melhor coisa que tem é você ter um bom diálogo, um bom papo com as crianças. Senta, conversa com elas. Bate aquele papo ali legal. A criança fica feliz. Irmãos, presta atenção, às vezes na mínima coisa já faz diferença. Eu torno a falar isso aqui. Peguei meu sobrinho outro dia para levar eles pro parquinho. Tudo de graça lá. Os brinquedos da prefeitura. Tinha lá umas lojinhas que vocês alugavam bicicleta, um pula-pula, uma coisa mais separada. Mas só de falar com eles que nós íamos para um parquinho brincar, passar uma manhã, aquilo ali já foi alegria. Então não há necessidade de comprar a criança. A criança, ela entende muito bem, irmãos. Um bom diálogo à luz da palavra de Deus. À luz do ensinamento que é a Bíblia, meu irmão. Se nós pararmos para pensar, a Bíblia ela era passada de pai para filhos. E ali as gerações iriam ouvindo as instruções da palavra de Deus. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, no livro de Lucas 16, a palavra do Senhor nos diz, Lucas 16, 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é justo no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Irmãos, é isso que eu estou falando. A igreja, cuidado, irmãos. Tem muitos versículos nos alertando. Tem muitos versículos ensinando a igreja a tomar cuidado. Então, cuidado, irmão, com o que tu fala, com o que tu ouve. Deus revela que vai te prosperar. Mas se você não tiver o controle, não adianta, meus irmãos. Tem pessoa que se ela ganha R$1.000, ela torra todo ele. Se ela ganha R$10.000, ela torra os R$10.000. Ela não consegue ter controle com 1.000, ela vai ter controle com 10.000. Irmã, mas a vida está difícil, então não tem como economizar. Irmãos, pede a Deus sabedoria. Mesmo no pouco que você ganha, você tem que guardar um pouquinho. Você tem que investir um pouquinho. Você tem que poupar um pouquinho para o seu futuro. Não fazer como aquele homem falou: olha a alma, coma, bebe, dorme, tem bens para muitos anos. Não é isso.
mas é poupar para os momentos de adversidade que vem sobre a nossa vida. O crente fica doente, o crente pode sofrer um acidente, o crente pode ter peça de carro que vai quebrar, o crente pode ter algum problema para resolver. Aonde que a Bíblia diz que o crente não passará uma luta? Aonde a Bíblia diz que nós não passaremos prova? Se José, sendo usado por Deus, não poupasse a quinta parte, o Egito também teria perecido, mas o Egito enriqueceu em cima de uma administração de uma pessoa que foi usada por Deus. Guarde a quinta parte para que na hora da adversidade vocês terão o mantimento. Olha, pensamento. Vamos guardar, vamos aumentar o celeiro, vamos aumentar os estoques, mas não haverá desperdício. Jesus não aceita o desperdício. Quantos seres sobraram? Foram 12. Ele não falou, deixa espalhado pela relva para que os animais venham comer. Juntaram-se 12 cestos. Então aqueles cestos foram levados pelo povo embora. Foram levados por alguém. Mas não foi jogado nada fora. Então, irmãos, ensina seus filhos, desde pequenininho, a poupar. Ensina-os o valor daquilo. Hoje tem? Tem. Hoje não tem? Amém. A criança tem que entender através do quê? Do diálogo. Através do quê? Do companheirismo, da amizade. Olha, filho, nós vamos sair hoje, mas infelizmente eu não posso comprar nada para você a não ser um lanchezinho lá hoje, porque hoje eu não tenho muito dinheiro. A criança vai te entender. Porque se você senta e conversa com eles, eles já entendem. Olha, nós já vamos levar um lanchinho de casa hoje, vamos pro parquinho. Mas o que vocês vão comer é o lanchinho que nós estamos levando. Irmão, só de você estar ali naquele piquenique com seus filhos, com a sua família, é a maior maravilha. Às vezes a pessoa acha, meus irmãos, diversão é só gastar dinheiro. Não, irmão, tem muita coisa que você pode fazer em família sem ter muito gastos. Tem pessoas que acham que para satisfazer a sua família tem que fazer uma viagem caríssima. Não, não precisa disso. Às vezes você gastando pouco, você já sai com a sua família e já se alegra. Não, tem pessoa que quer sair todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana e só gasta. Aí chega no final do mês e fala, poxa, meu salário não deu pra nada. Vê o que é prioridade na sua vida, pro seu dia a dia, poupa um pouquinho e tira um pouquinho para curtir com a sua família. Irmão, quantos crentes estão vivendo de aluguel? Quantos crentes sonham em ter sua casa própria? Agora eu te faço uma pergunta. Qual dia que você poupou, que seja 10 reais, para começar a guardar para o pensamento de ter tua casa? Tu sempre sonhou em ter uma casa própria, mas nunca poupou 10 reais. Tu sempre sonhou em ter o seu carrinho, mas nunca guardou um centavo furado. Um centavo sequer. Aí você fala, meu sonho é ter um carro, meu sonho é ter uma casa. Mas qual é o investimento que você tem guardado, pelo menos para dar uma entrada? Hoje em dia, o financiamento pelo banco, existe um plano chamado amortização, que a pessoa começa a pagar a primeira e a quitar da última para frente. Chama-se amortização de dívidas. Ali você faz aquele plano, você vai pagar tantos meses, com a amortização você consegue quitar muito mais. Tem muitos vídeos no YouTube explicando sobre isso, a amortização de grandes... Aquele carnê grande que você fez daquela casa própria. Ali tem o plano para amortizar a amortização daquela dívida. Então, irmãos, vamos deixar de ser ignorantes? De não estudar um pouquinho mais sobre as coisas? Tem um lado bom da internet, também tem um lado mau. Tem um lado bom que tu pode aprender, estudar e ter mais conhecimento das coisas. E tem um lado também que se você não abrir teu olho, você se afunda. Então o conhecimento faz parte da nossa vida. O conhecimento faz parte, meu irmão, de nós entender melhor as coisas celestiais. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 33. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Irmãos, presta bem atenção. A maior riqueza que nós temos é a profundidade da sabedoria das coisas de Deus. Logicamente, meus irmãos, se eu sou rico de conhecimento, se eu sou rico, meus irmãos, de entender essas coisas, eu começo a investir, eu começo a poupar, eu começo a guardar. Então, se eu tenho um conhecimento maior, eu tenho uma boa riqueza em conhecimentos, eu começo agora a pensar, não, eu agora estudei, compreendi, e o que eu devo fazer é poupar. Mas para mim poupar do que eu ganho é impossível. Te digo que não é impossível. Porque está na mente, está na nossa mente, achar que nunca vai dar para nós porque nós somos pobres. Nós somos pobres, nós não temos condições. Irmão, vamos parar de ser medíocre com a nossa própria vida. Vamos parar de ser medíocre com nós mesmos. É pouco que você ganha, é um salário só, mas se você pedir a Deus sabedoria, entendimento, conhecimento, você vai conseguir poupar. Tem pessoas que conseguem, meus irmãos, ter bens ganhando tão pouco. E outros ganham até mais e não conseguem nada. Olha, tá aqui, ó, sabedoria, administração. Não, eu ganho esse pouco aqui, mas desse pouco aqui eu quero conquistar esse algo, porque foi esse o trabalho que Deus me deu agora no momento. Então desse trabalho aqui eu tenho que administrar a minha vida. Eu tô falando por mim mesma. Depois que eu comecei a estudar que a Bíblia, meus irmãos, fala para nós sobre nós poupar, sobre nós investir, sobre nós pensar no amanhã, eu comecei a ver que eu ficava naquele versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estava lascada, porque só o versículo não vai fazer nada por mim. Só o versículo não vai fazer nada na minha vida se eu não souber administrar o que ele já colocou nas minhas mãos. Se eu não consigo ser fiel no pouco, como que eu vou ser fiel no muito se ele me der mais? Não vai adiantar na minha vida. Não adianta eu querer ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Se eu ganhasse 10 mil reais, eu conseguiria guardar um pouco de dinheiro. Não. Com o que eu ganho hoje, o Senhor vai me abençoar e eu vou começar a poupar. Quanto poupar por mês? Irmãos, não se tem valor porque depende do seu ganho e dos seus gastos. E se muitas das vezes o teu salário está pouco, tenta fazer uma renda extra para te tirar dessa dívida. Eu vou fazer uma renda extra, eu vou pegar um serviço aqui para me fazer, e esse dinheiro que eu vou receber, eu vou quitar todas as minhas dívidas, para que eu possa viver em paz. Irmão, a pior coisa que tem é você deitar, você levantar, o telefone tocar. Fulano, vamos fazer um acordo com o seu cartão, fulano? Seu nome tá descendo, fulano. Fulano. Aí entra aquela mensagem: olha, um acordo de 24 vezes, paga aí. Irmãos, esses juros são abusivos. Esses juros são altíssimos. Quite a sua dívida, mas quite da forma mais honesta possível. Os bancos só estão jogando propaganda. Se você cai, você se lasca. Então, cuidado. Se quer ter cartão de crédito, tenha um. E se esse um dá para você viver usando ele, amém. Se você sabe que se tiver um vai passar tribulação, então não tenha. Para que ter 2, 3 cartões se eu só tenho um salário? Eu já caí nesse buraco e não quero cair mais, então cancelei. E quando eu vi que Deus, meus irmãos, pode nos abençoar se nós aprendermos a administrar o que está nas nossas mãos, eu posso dizer, irmãos, o que Deus tem me dado, ganhando pouco, é muito mais na minha vida do que eu poderia imaginar. Os bens que Deus já colocou nas minhas mãos. Por quê, irmãos? Nós temos que acreditar no Senhor, mas nós também temos que vigiar. Olha, irmãos, é fácil você ir lá numa concessionária, dar aquela X de entrada e vai pagar 48 vezes uma prestação de um carro. Se você parar para pensar, você paga 2, 3 carros no preço de um. Então, será que não é melhor a gente poupar um pouquinho antes de entrar nessa loucura?
Ah, irmã, só assim que eu consigo ter. Não, irmão, se você aprender a administrar, você consegue juntar um pouco de dinheiro e comprar um carro. Mas compre um carro que dê para você começar a pagar a dívida e quitar a dívida. Que dê para você fazer uma manutenção. O carro quebrou, ficou na garagem porque você não tem condições de arrumar. Porque você está endividado. Então não adianta esse tipo de coisa. Porque não há sabedoria nesse projeto. Irmãos, tem tantos versículos, a hora passa voando. Mas não dá para falar tudo num vídeo só. Mas em alguns versículos, tem mais de 10 versículos aqui falando, meu irmão, sobre finança, falando sobre os nossos cuidados, falando para nós abrirmos nossos olhos. Eu não quero, irmãos, eu não estou entrando na sua vida para me meter na sua vida dizendo o que você tem que fazer. Eu estou querendo dizer para nós, igreja, que está dentro da Bíblia uma organização financeira, uma administração financeira, o cuidado financeiro, o cuidado de Deus para conosco e que nós, meus irmãos, possamos vigiar. Nós sabemos que Jefité foi escolhido pelo Senhor, ele era o menor da casa. Seus irmãos, você não vai herdar conosco. Nós sabemos que Davi era o menor da casa. Se tornou um grande rei, um homem riquíssimo. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu também riqueza. A rainha de Sabá foi ver e ela ficou admirada com o jeito que os servos de Salomão eram. O sentar dos servos de Salomão, o comer dos servos de Salomão, a riqueza que todos tinham naquele lugar. A riqueza que todos tinham naquele lugar. Então, o Senhor pode te dar riquezas. Eu quero ser uma pessoa bem mais sucedida. Mas o que você tem feito? A pergunta eu vou deixar para a igreja. O que você tem feito para que Deus possa te prosperar? Tá juntando um pouquinho? Tá poupando? Tá aprendendo a administrar o que você ganha? Ou tudo o que ganha você torra? Se o que você ganha não dá para você sobreviver, irmão, tente fazer alguma renda extra. Tente correr atrás. Porque quem luta, quem batalha vai ter vitória, irmãos. Quando Josué falou, Senhor, detém o sol, detém a lua, porque senão nós perecemos. Ele teve que pedir a Deus, Senhor, detém. Senhor, eu te clamo, detenha. Para que possamos ir atrás da nossa vitória. Se eu quero ser abençoado, irmãos, eu não vou ficar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará sentada na rede, não. Nada mesmo vai acontecer, ainda vai faltar na minha vida. Quando a Bíblia diz, deitar-me faz em verdes pasto, com essa luta financeira que eu estou passando, com essa tribulação financeira que eu estou vivendo, guie-me mansamente às águas tranquilas. Se eu só vivo atribulada financeiramente, os credores batendo na porta o tempo inteiro. Irmãos, dívida todo mundo pode ter, mas Deus que saiba administrar o seu ganho. Não entre em tribulação, não entre, meus irmãos, como a Bíblia deixou bem claro, aquele que vende a sua própria cama perde o seu sono, porque o credor vai bater na sua porta e vai querer receber. Então, irmão, vamos tomar um pouco de cuidado com isso. Certa vez, irmão, uma pessoa fez um empréstimo e não pagou. Deixou o telefone lá de casa como conhecido, né? Deixa um telefone pra gente ligar pra uma pessoa conhecida. E o credor ligou lá pra casa. Olha, estamos indo aí pra receber esse tal dinheiro porque a pessoa disse que tá com vocês. Eu atendi apavorada com aquela situação. E o credor ali ameaçando. Por fim, eu criei coragem e comecei a rebater aquela pessoa. Por fim, eu desliguei o telefone apavorada. Por quê, irmãos? Eu estava sendo ameaçada por uma pessoa que eu não sabia nem do que se tratava, mas por alguém deixar o nosso telefone, se precisasse ser cobrado, podia ligar para aquele número. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós não éramos fiador da pessoa, não. Era só para comprovação de renda, de salário, sei lá, para que era aquilo. Mas nossa casa ficou, meus irmãos, sofrendo os ataques de uma pessoa, de uma empresa, que a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmão. Você faz um empréstimo,
Você coloca o nome de alguém da sua família, você não vai pagar, aquela pessoa vai ser atormentada. E ainda vão dizer, crente caloteiro, safado, sem vergonha. Tá lá, ó, com o carro, mas pagou as prestações? Tá lá com a geladeira, aquela irmã que se diz ser crente, aquela safada. Ainda passa na rua, ainda vira as costas pra mim ainda, aquela sem vergonha. Porque ela emprestou o nome pra você e você não pagou. Que vergonha, né, irmãos? Ah, dívida todo mundo tem, mas ser sem vergonha não. Safadeza não. Dívida podemos até ter, mas ser safado não. Sem vergonha não. Isso não é caráter de um cristão. Quando Jesus Cristo precisou pagar, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ele falou com o discípulo, vai lá, pesca lá um peixinho lá e pega a moeda e quita para nós a nossa dívida. Pronto. Ele honrou o nome dele quitando aquela dívida. Então toma cuidado com essas coisas, irmão. Crente financeiramente afundado, crente financeiramente enrolado, crente com corda no pescoço porque não lê a palavra. A palavra ensina a nós a administrar, a palavra ensina a nós a poupar, a palavra ensina a nós, meus irmãos, como plantar hoje para colher amanhã. Provérbios 11, 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Nós não devemos confiar na riqueza, mas confiar em Deus que nos abençoa nas nossas vidas. Irmã, é pecado eu guardar um pouco do meu dinheiro, querer juntar um patrimônio para que na minha velhice eu me aposente e tenha um dinheiro em paz para mim poder desfrutar, curtir a vida? Não é pecado algum, irmão. Eu não estou amando aquilo que eu estou fazendo. Eu estou poupando, eu estou guardando a quinta parte do que eu ganho para que um dia, na hora da adversidade, eu tenha um dinheiro guardado para uma emergência, eu cuidar da minha vida. Uma doença, meu irmão, o crente tá sujeito. Ah, não, irmã, mas Deus é meu pastor e nada me faltará. Você acha mesmo, irmão, na hora da adversidade ali, precisou tomar um remédio, tenho que comprar o remédio se eu não tenho dinheiro, o dinheiro vai cair do céu para mim? Não vai, irmãos. Isso não existe para ninguém. Aquele que não poupa hoje, amanhã terá falta. E o que está acontecendo com a igreja? Vemos os pastorzão andando de carro blindado e a igreja andando de ônibus. Eles estão juntando para eles. Estão tendo patrimônios, tesouros, enquanto a igreja está andando de busão. Não é pecado você andar de ônibus, não é pecado você ir de bicicleta para a igreja. Não estou questionando essa situação. Eu estou questionando, meu irmão, que enquanto o celeiro deles crescem, o seu só afunda. Ajudar a casa do Senhor com seu voto, com seu dízimo, com as suas ofertas, é bíblico, está na palavra de Deus, para nós ajudarmos a casa do tesouro para que haja mantimento. Para que haja mantimento na casa do tesouro e não para o celeiro dos grandão. Então, meu irmão, enquanto os grandão crescem, enriquecem, a igreja só vai ficando pobre. Tem pessoa que dá todo o salário, tem pessoa que dá tudo que ganha, tem pessoa que vende carro, que vende casa, que vende isso, que vende aquilo, cai numa miséria, porque o pastor falou que se você der, Deus vai te dar em dobro. Esse pastor é um charlatão que só está comendo dos melhores manjares, enquanto você está comendo a migalha que está caindo da mesa. Não é isso que Deus quer para ti. O mesmo Deus que quer abençoar o pastor, ele quer abençoar os membros. Isso não significa que todo o membro será rico. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, irmão, saia dessa miséria. Saia dessa vida medíocre. Que você é pobre e vai morrer pobre. Que você é pobre, você não pode ter. Você pode ser bem sucedido, continuar sendo pobre, mas ter uma vida tranquila. Mas nunca sonhei em ser rico. Não precisa de sonhar, mas sonha em ter um pouquinho para o dia de amanhã. Sonha em guardar um pouquinho para o amanhã. E que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família.